Boa noite! Mais uma vez aqui com vocês, né? Agora tá tendo 2 vezes no dia. A gente tá numa sequência aí muito bacana de lives, né? Com o nosso compromisso de levar sempre conhecimentos para vocês. Então, boa noite. Vamos ver quem tá entrando. A Shirley já tá aqui, Marcela, Poliana, a nutricionista Rafa, Luciene, Adriene. Que legal, gente. Que bom que vocês estão aqui acompanhando. Ei, Eliane, como vai? Tudo bem? Então, gente, hoje é a live tradicional, né, que acontece às quartas-feiras. A Ada tá aqui também. Ei, Ada, boa noite, tudo bem? Doutora Vanessa de novo, a Aline. Gente, que delícia que vocês estão aqui, né, acompanhando essa sequência, né, enorme de lives que a gente está fazendo, né? Preparando tudo com muito carinho, né? Levando muito conteúdo para todo mundo que está em casa nesse momento, né? Esse momento tão único que a gente está vivendo. Então é muito bom a gente poder estar aqui e sempre com pessoas, né? Tenho várias pessoas que estão doando seu tempo, seus conhecimentos para estar aqui, né? Compartilhando e agregando um pouquinho na vida de vocês. Boa noite, doutora Vanessa Ada, Raíssa, Vânia, a Paty que tá aqui, Paty também tá sempre aqui com a gente. Que coisa boa. Olha, minha convidada já entrou, né? Fico muito feliz. Então, essa é a live Plantando Conhecimento. Ao meio de todas as lives que nós estamos tendo, a hora do treino, good vibes, né? A parte de sunset, a nossa programação realmente está intensa, né? Mas hoje é a tradicional live Plantando Conhecimento para a gente poder falar um pouquinho sobre saúde, né? E a minha convidada de hoje é muito especial. Ela é ginecologista, né? E vai falar um pouquinho de saúde da mulher, né? E especificamente nós vamos falar sobre os problemas vaginais. Então, tô vendo que tem a maioria aqui da nossa audiência são, né? São as mulheres que estão aqui hoje. Então, acho que esse assunto vai realmente ser muito importante aí pra gente poder conhecer um pouquinho mais. Deixa eu já convidá-la. Ó, estão falando que a doutora Thalita é maravilhosa. E ela já vai começar aqui para poder compartilhar com a gente seus conhecimentos, né? Ei, Cleonice, boa noite. Aline, boa noite, doutora Thalita, tudo bem? Olá, boa noite. Que felicidade estar aqui hoje partilhando conhecimento. Ai, Fico que muito bom. feliz. Fico feliz de ter aceito o nosso convite, né? É muito bom essa live, ela é chamada Plantando Conhecimento, né? Esse propósito nosso de transformar a vida das pessoas, a gente acredita que é de diversas formas, né? Nós da área da saúde, muito promovendo saúde no consultório ou na farmácia, mas eu acredito que o conhecimento também é uma forma da gente levar saúde e transformar a vida das Com pessoas, né, doutora certeza, Thalita? Então, obrigada por com ter aceito o certeza. nosso convite, pelo seu tempo, né? Então, acho que vai ser um bate-papo muito bacana. Eu agradeço muito. E Ah, fiquei muito ótimo. feliz que realmente é um tema que eu gosto de abordar e eu abri uma caixinha de perguntas lá e, nossa, choveu muita coisa. Então eu falei, ai, É, que bom que a gente acertou no tema nesse momento, né? com certeza, né? Porque a gente tem que pensar, fala-se muito agora de imunidade, né? De ansiedade e compulsão, mas as outras patologias, os outros problemas, eles não pararam, né? Então a gente precisa, né, falar também dessas outras, principalmente para as mulheres. Problemas vaginais, eu acho que realmente é algo que incomoda bastante, né? Então, doutora Thalita, E de é repente muito começar a interessante. falar. Oi, desculpa. Não, é muito interessante esse tema justamente porque nesse Uhum. ambiente de estresse e ansiedade que nós estamos vivendo, né? Uhum. E tá ouvindo? Acho que tá travando. Tô, Tá tô travando? conseguindo te ouvir. Tô bem, tá? Ah, Para mim ok. tá boa a conexão. Ah, beleza. É, para mim também tá ok. Esse tempo de ansiedade que a gente está vivendo, Uhum. o que está acontecendo? Justamente isso, como você já tem falando. Esse nível de estresse, ele acaba também aumentando o nível de alterações na flora vaginal. E a gente quer abordar Uhum. principalmente a questão da candidíase, que é o mais recorrente, porque Uhum. realmente esse estresse, ele promove uma alteração nesse ambiente do canal vaginal e acaba Uhum. acontecendo essa desbiose, essa alteração na flora evoluindo ou para uma Uhum. candidíase ou para uma vaginose e alteração. Então, muito pertinente estar Uhum. falando desse tema nesse Nesse momento, momento, né? que sim, a gente e essa ansiedade, além desses hormônios, principalmente o cortisol, ele aumenta essa permeabilidade vaginal. A gente tem o que? Ansiedade pela compulsão do açúcar, principalmente de alimentos de alto índice Sim. glicêmico, de carbo. E aí, o que Uhum. que eu faço quando eu faço isso? Eu tenho dois fatores para um ambiente vaginal propício para desequilibrar toda essa flora. Eu tenho que ter uma Uhum. ansiedade
e uma compulsão pelo alimento que mais produz fungo, que é açúcar. Então, o que acontece? Eu tenho tudo isso junto ao mesmo tempo, favorecendo, então, esse hipercrescimento de patógenos, principalmente da candidíase nesse momento, que está sendo muito comum. Outra questão também é a questão dos antibióticos também, porque o que está acontecendo? As pessoas nesse quadro estão ficando doentes, usando antibióticos. Esses antibióticos matam a flora completamente, Toda. obviamente. Os antibióticos não são seletivos, então você Exatamente. tem sempre toda a devastação daquela flora vaginal e em resposta àquilo eu tenho então a colonização por candidíase. Quem é ginecologista já está habituado, se for necessário tratar uma patologia com antibiótico, a gente já faz uns lactobacilos, uns probióticos, alguma coisa Para repolar. porque a gente Exatamente. sabe que vai. Exatamente. Mas eu queria introduzir o assunto justamente Sim. nesse período mesmo, que está bem recorrente. Hoje, para você ver, eu atendi 2 pacientes de emergência, agora de tarde, justamente nesse quadro. Por favor, me ajuda que eu não tô conseguindo mais tanta coceira, tanta coisa assim. Porque é muito desconforto, né? Chega a dar um desespero, né? Nossa, é muito desconfortável. Então, acaba sendo uma emergência mesmo, né? Exatamente, porque E é muito interessante, que até queria falar uma coisa, você falou esse desconfortável, que o fungo, né, quando a gente trata o fungo de qualquer maneira que for, ele morre. Quando ele morre, ele abre a cápsula dele. Então, as toxinas do fungo são liberadas. E isso causa uma irritação muito grande que as pacientes não conseguem entender. Que, nossa, você me passou qualquer tipo de tratamento que for, o que aconteceu? Piorou. Não, na verdade não piorou, é porque quando morre uma hiperpopulação, as toxinas são liberadas, e aí o que acontece? Dá essa sensação de muita ardência. Então, a gente tem que entender que o nosso canal vaginal é como realmente fosse um jardim colonizado. Esse jardim colonizado com graminhas. Essas graminhas é o nosso tecido vaginal lá com os lactobacilos essenciais, as classes de lactobacilos que são predominantes. E aí o que acontece? Começa a crescer aquele monte de erva daninha lá. Então, geralmente, quando a gente está em desequilíbrio metabólico, ou seja, o solo, o ambiente que você vive está propiciando crescer essas ervas daninhas daquele jardim que era para ser verde e bonito, o que acontece? Não adianta você só jogar bactericida, você jogar... como é que chama aqueles remédios para matar coisa no jardim? Inseticidas. Não adianta só acabar. Se o solo que promove toda essa hipercolonização está alterado. Então, essa é essa grande sacada da desbiose das alterações genitais, é entender que não está no terreno, não é a plantinha que está sobrando demais lá, é o terreno biológico que precisa. E aí, o que mais me perguntaram quando eu abri a caixa de pergunta, que é justamente o que mais nós ginecologistas vivenciamos na prática, e é justamente a parte nutricional também, que é muito importante, é como eu acabo com a minha candidíase, com a minha desbiose, É recorrente, né? Muitas vezes Essa é a campeã de todas. Né? Então, já começa com esse conhecimento. A primeira coisa não é, doutora, por favor, me passa um remédio, me passa um remédio, me passa um remédio. E aí, eu gosto muito porque todas as minhas pacientes são acompanhadas por nutricionista. Né? Todas elas passam por nutricionista, porque eu não consigo, na verdade, para todas as desordens ginecológicas, você tem sempre uma vertente base da nutrição. Porque toda a nutrição, ela tem uma cadeia importante dentro da ginecologia. Acho que travou. Oi? Deixa eu ver aqui. Ih, acho que travou. Peraí. Oi?
Tô Acho mudando que aqui agora de posição voltou. que tá travando. É, Então, tá bom, a vamos lá. internet essa hora Tô, muito cheia, né? Então não tem jeito. tô Mas você andando estava aqui para falando ver se a gente justamente das consegue. nutricionistas, né? Da Exatamente. importância de um nutricionista também fazer esse acompanhamento das suas pacientes. Isso é muito bacana, né? Exatamente. Todas as minhas pacientes, independente do que for, elas sempre Uhum. têm um acompanhamento com o nutricionista. Porque a gente sabe que a nutrição é a nossa base fisiológica do corpo humano. Perfeito. Então, todas as desordens ginecológicas que você me citar, eu vou Uhum. conseguir explicar para minha paciente a importância da nutrição. Como a gente está falando hoje de desbiose vaginal, eu vou dar mais enfoque nisso. Mas o que Uhum. acontece é justamente esse terreno biológico. Uhum. O que mais me perguntam é justamente isso, que vocês devem estar aqui para saber. Eu tenho candidíase muito recorrente, eu não aguento mais, assim, tem Uhum. pacientes que separam dos parceiros, porque eles também não aguentam, e considerando também que eu quero dizer que a candidíase, ela não é uma doença sexualmente transmissível, não é uma doença, é um Sim. desequilíbrio dessa ordem biológica que está ali. Uhum. Pode passar para o parceiro? Sim, porque na mucosa também do homem pode acontecer. Mas acontece que o canal vaginal, por ser quente, úmido, né, Uhum. ele favorece Ambiente mais esse propício, né? crescimento, esse é o propício. Então, o que que acontece? Quando a gente tem, principalmente os pacientes com candidíase de repetição, o que que eu preciso mudar esse terreno biológico? Eu preciso, então, saber se ela está promovendo o principal alimento para esse fungo crescer, que é o Uhum. açúcar, O açúcar. obviamente, né? Uhum. O ácido lático, né? E Uhum. aí, o que que acontece? A nutrição, então, para mim é fundamental. Uhum. Pacientes, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tinha cortado tudo, mas ela continuava na cerveja, entendeu? Porque a cerveja, enfim, também, né? Glúten em excesso também, o açúcar, né? O álcool é açúcar, o álcool é açúcar puro. Uhum. Sim. Nos pacientes que têm resistência insulínica, né, que tem um excesso de açúcar, né, que são os Uhum. diabéticos, tudo isso também. Então, a Uhum. primeira melhora desse equilíbrio fisiológico está na alimentação, no baixo consumo de alimentos inflamatórios, principalmente o açúcar. Esse é o foco número 1. Segundo Uhum. foco número 2, que a gente tem que melhorar esse equilíbrio, Uhum. por exemplo, entender que essa flora ela é mista, ou seja, eu tenho bactérias, eu tenho fungos, eu tenho várias outras coisas. Eu, da Uhum. ginecologia, eu posso coletar e fazer uma cultura e saber se, por exemplo, esse fungo ele é uma cândida não albicans, que é uma cândida não tradicional albicans. Então, isso vai me direcionar para outro tratamento, mas isso é mais raro isso acontecer. O que eu Uhum. quero saber é que eu, tirando esse fator inflamatório da alimentação inflamatória, eu tenho que o quê? Então, colonizar esses germes fisiológicos, esses lactobacilos principalmente, iguais aos que Uhum. existiam antes. Mas Uhum. não adianta o que que acontece? A gente jogar lá os lactobacilos ou via oral ou via vaginal. A gente tem que Uhum. entender que esses lactobacilos, principalmente, eles vêm do intestino. E aí, Uhum. a gente entender que a desbiose vaginal está em continuidade com a desbiose Entendi. intestinal. Mais uma vez, a Uhum. gente tem a nutrição contra isso. Então, a gente vê Uhum. pacientes com constipação intestinal, em que a gente tem aquele bloco de fezes ali. Não sei Uhum. se você sabe, a distância do canal vaginal e do reto é milimétrico, são em torno de 5 milímetros. Uhum. É muito poroso você passar os germes ali das toxinas das fezes para o canal Do vaginal. canal vaginal. Ou, durante a limpeza, o papel higiênico arrastando também para o canal Verdade. vaginal. Então, esses cuidados de hábitos de higiene são muito importantes. Então, mais uma vez, essa questão intestinal da alimentação, do intestino funcionando bem, dos pré-probióticos também são muito importantes, porque essa colonização intestinal define também a sua colonização vaginal. E a colonização vaginal, principalmente, ela é definida no parto, não é verdade? A gente sabe que quem nasce de parto normal, em que você se é banhado pela sua flora vaginal materna, ele melhora muito o seu sistema imune. A gente tem já trabalhos mostrando isso.
né? Inclusive, Uhum. tem vários trabalhos também, o Murilo, né? Eu fiz o curso do Murilo Pereira com vocês, Uhum. mostrando que às vezes a gente pode banhar mesmo o bebê do parto cesariana para tentar absorver aquela flora Uhum. vaginal que é tão importante para a imunidade. A gente tem vários trabalhos relatando, o pessoal aqui que eu vejo também da nutrição sabe a importância da flora vaginal Uhum. materna. E a gente define Exatamente. isso também no pré-natal, não é verdade? Uhum. É muito Verdade. lindo estudar isso, a importância que o quanto a flora Uhum. vaginal ela é importante. Uhum. Que mais que eu ia falar? E o mais importante também, eu estava esquecendo, que são 3 focos fundamentais dentro da Uhum. desbiose vaginal. É o que, então, a colonização do terreno biológico está Uhum. propício, né, para poder Uhum. manter esses lactobacilos ativos, a Uhum. acidez vaginal, que é muito importante, e a Isso. colonização com os lactobacilos fisiológicos. Então, dessa Uhum. forma, eu tenho que restabelecer o meio para que Uhum. fisiologicamente aquele meio que era para ser volte a estar equilibrado. Toda vez que a gente tem algo ginecológico, eu tenho uma quebra desse equilíbrio. É para ser normal, fisiológico, equilibrado, e você Uhum. promove alguma coisa dentro da sua rotina de vida, dos seus hábitos higiênicos ou sexuais, ou enfim, que quebra essa Uhum. barreira. Por exemplo, a questão da acidez. A vagina ela tem que ser Uhum. bem ácida. Então, eu posso Uhum. promover alterações nessa acidez que vai fazer com que o fungo ou a bactéria aproveite aquele momento para poder Para colonizar. crescer. Então, Uhum. eu tenho a ansiedade, é uma delas. Eu tenho o Uhum. uso de anticoncepcional, que é um fator importantíssimo. A alteração Uhum. do pH vaginal nos usuários de anticoncepcional. Eu tenho Uhum. alguns, os antibióticos, como eu já tinha falado, também pelo mecanismo também da Uhum. degradação da flora. Eu tenho Uhum. também alguns remédios que a gente pode usar, antidepressivos também altera essa flora Isso. vaginal. A gente Uhum. tem o que? A menopausa, uma das perguntas que me fizeram aqui. Por que Uhum. mulheres menopausadas têm tanta alteração assim? Porque o Uhum. estrogênio, que é um hormônio muito importante para manter esse tecido, esse epitélio bem nutrido, Uhum. vascularizado, acaba, a vagina fica seca. E quem é na menopausa sabe claramente o que é incômodo ter uma vagina seca. Não só a sensação de incômodo, mas para uma relação sexual satisfatória. As fissuras, porque a pele fica muito fina, então Uhum. acontece também os germes da pele entrar. E aí não dá uma candidíase, dá uma vaginite, que a gente também fica tratando às Entendi. vezes com remédio para cândida, né, antifúngico, e não resolve, porque pode estar faltando o que? Hormônio, estrogênio tópico. Hormônio para a Entendi. gente estar equilibrando, testosterona, estrogênio, tudo aí dentro da camada Uhum. vaginal. Outra Uhum. coisa também que altera o equilíbrio do pH, por exemplo, a gente tem alguns objetos sexuais que são usados, algumas bolinhas que estouram. Não estou falando Uhum. para não usar, isso é uma coisa de casal, mas eu posso falar, eu posso dizer que isso pode alterar aqueles produtos Sim. químicos Uhum. comprados em sex shopping, pode Entendi. usar, mas pode alterar. Mas felizmente hoje a gente tem produtos já mais com um controle de qualidade melhor, testados, enfim. Uhum. Mas só para ter esse reforço que isso também pode A alterar. importância, né, de pesquisar isso, né? Verdade. Exatamente. Uhum. Outra coisa também que altera o pH, então a gente tem ansiedade, a gente tem Uhum. o excesso de uso de cremes vaginais para tratar as vaginites, né? Quando eu falo vaginites, pode ser qualquer coisa. Então, Uhum. eu tenho aquele excesso de produtos lá dentro e aí acaba que eu Uhum. tento tratar Uhum. esse sintoma e acabo piorando outro sintoma. Nossa, Que a gente vira tem uma bola também de as neve. vaginoses. Vai virando uma coisa. Vira uma bola de neve. Então, assim, e outra coisa também que eu queria falar, que me perguntaram também, é que se todo corrimento é candidíase ou corrimento branco, gente, isso é uma Uhum. pergunta tão comum. Eu falei que eu não podia deixar de falar isso hoje na live. A Perfeito. gente tem que entender que as mulheres que não usam anticoncepcional, elas têm 3 fases de corrimento, né, de Uhum. secreção. A primeira fase é depois que você menstrua, que é a fase da Uhum. predominância do estrogênio, que geralmente a gente Uhum. chama de fase seca, quase não Uhum. desce nenhum corrimento.
Uhum. Depois você entra no seu período fértil, que é mais ou menos aí uns 12, 15 dias do primeiro dia do seu ciclo menstrual, que é quando Uhum. realmente aumenta o fluido vaginal muito intenso, ele fica bem úmido, bem líquido, é quase às vezes como as pacientes falam, parece que eu fiz xixi na calça, doutor, parece que eu fiz xixi, mas não é, porque tá bem fluido para o Uhum. espermatozoide fluir ali dentro, para poder manter a nutrição daquele espermatozoide, aquela a fluidez Uhum. dele, chegar bem Uhum. rápido. Depois a Uhum. gente tem aquele corrimento que parece a clara de ovo, que é a Sim. predominância de alguns hormônios, que faz essa textura mesmo, que é muito evidente no período ovulatório, que é Uhum. totalmente fisiológico. E Uhum. depois a gente tem a terceira fase, que é a fase da progesterona, que é quando o seu corpo acha que você engravidou, e é a fase pós-ovulação, que aí a gente tem um corrimento que parece um creme, uma pasta, assim que a gente fala, né? Uhum. Então, a gente tem três padrões de corrimento fisiológico, que Uhum. podem mudar nuances de cores também, mas o mais Uhum. importante são você se conhecer, saber como é que muda esse padrão, e não estar Uhum. associado principalmente com sintomas, né? Se a gente tem Uhum. sintomas de ardência, cheiro forte, Uhum. desconforto, coceira, irritabilidade, aquele corrimento ele deixa de ser fisiológico e passa a ser Uhum. patológico. Patológico. E Uhum. aí, outro detalhe importante, que as usuárias de anticoncepcional, elas fazem uma coisa chamada ectopia. Uhum. Ectopia é quando o colo do útero faz assim, ó, tipo, everte, entendeu? Ele fica todo Entendi. para fora. Então, essa Entendi. camada glandular do colo do útero secreta muito. Então, existe uma secreção, às vezes, aumentada nas pacientes de usuária de anticoncepcional, em algumas, que faz com Uhum. que, então, muda muito esse padrão de corrimento, mas que também Uhum. é fisiológico pelo uso do anticoncepcional. O que eu Uhum. quero dizer é que, independente qual for o seu padrão de corrimento, quando ele Uhum. é patológico, né, quando ele tem sintomas que te incomodam, que sai Uhum. fora do seu padrão habitual, aí sim Uhum. a gente precisa tratar, a gente precisa resgatar esse padrão fisiológico. Entendido? Perfeito. Nossa, perfeito. Uma aula perfeita. Nossa, muito bacana, né? Porque muitas vezes a gente não pensa, mesmo né, essas alterações, né, nessas fases aí durante o mês, né? Assim, a gente não pensa, acho que muita gente não tinha, né, identificado talvez todos os padrões, né? Muito, muito É. bacana, né? E E eu aí acho que o que você sim, começou falando também no início, né, da gente estar presente agora, né, da importância da alimentação, não só para as outras coisas todas, mas inclusive para isso, né? Acho que muita gente não tinha feito essa relação, né, do açúcar com a candidíase, então acho que muito bacana. Eu acho que tem algumas é, perguntinhas aqui, doutora Thalita, quer ver? Ó, vamos. deixa eu ver se eu consigo achar. Vou falar da Daiane aqui. A Daiane é a melhor ginecologista que me salvou. A Daiane, Ah, um beijo pra você. Já que você falou que eu te salvei, eu vou contar um pouco o caso da Daiane. É uma grande amiga minha. aham, Com uma candidíase recorrente, né? Assim, que já. Ela, acho que ela já chegou pra mim com uma lista de coisas que ela usou, que às vezes eu acho que eu nem conhecia tanta coisa assim. E é muito uhum, normal a todo mundo que tem vaginites recorrentes pesquisar tudo na internet. É normal. Por uhum, quê? Porque não resolve. Se meu médico não resolveu, o outro não resolveu, o outro resolveu, eu vou entrar na internet. Isso é normal e é aceitável. E eu aprendo uhum, isso muito com as minhas pacientes. uhum. Então, a Daiane ela conseguiu entender justamente essa necessidade de equilibrar os hábitos de vida com a alimentação e usar suplementação, que é o que eu queria abordar também agora, Uhum. né? O Perfeito. quanto é importante a gente equilibrar também, como todos os fatores que eu falei, mas também suplementar. Uhum. Usar os antifúngicos através da suplementação para Uhum. que toda vez que essa candidíase ou essa vaginose não progrida, não aumente essa hiperproliferação. Tá Uhum. certo? Quero abordar isso também, mas vamos perguntar algumas perguntas aqui, que É, deixa eu ver, ó. A Adriane falou que hoje recebeu a visita da Michelle, que ela é muito atenciosa. Acho que a Michelle também te visita, não é? a Michelle me visita, é um amor de Ai, pessoa e queria realmente ressaltar aqui publicamente que ela nos atualiza muito, eu acho isso sensacional, porque ai, nós médicos, né, acho que nós não somos médicos, como a gente trabalha muito intensamente e eu me atualizo sempre por artigos, porque os livros
livros normalmente demoram muitos anos até eles serem publicados, não sei o quê. Então eu vejo uma deficiência muito grande em atualização de livros, assim, lógico que a parte fisiológica, mas a atualização de condutas. E vocês nos atualizam muito através de artigos, de sempre estão muito atualizados na frente. Então eu agradeço por vocês estarem sempre me atualizando também através da Que Michelle. bom. É uma dos nossos objetivos aí, né? É Que isso bom. aí. Olha, a Adriane também está perguntando se a infecção urinária pode virar uma desbiose uterina e atrapalhar a fertilidade. Nossa, pergunta sensacional. Poucas pessoas sabem disso. Veja só, já tem um estudo gigante falando do Lactobacillus crispatus. O Lactobacillus crispatus, ele está associado com infertilidade intrauterina. Quando a paciente ela tem uma desbiose vaginal e aí acontece que a falta desse lactobacillus, principalmente o crispatus, ele cria um ambiente não só vaginal, mas intrauterino. Há uma desbiose intrauterina e isso dificulta a implantação do embrião. Então, a gente vê em pacientes que têm vaginite crônica a vida inteira, usando aquele monte de remédio, acabou com esse equilíbrio, principalmente o crispatus. Acaba que, então, e o acidófilos também, o lactobacillus acidófilos, que é muito importante. Esse desequilíbrio, ou acaba essa flora, ela é muito importante na colonização do endométrio para a implantação do embrião e a gente acaba, então, fazendo a reposição desses lactobacilos via vaginal por longo período de tempo para melhorar a implantação e adesão da fertilidade, tá certo? Perfeito. A pergunta foi excelente, né? E ela está perguntando também qual o horário de usar os probióticos quando tá em uso de antibióticos. À noite. À noite, né? E ela também falou que parabéns pelas palavras em valorizar a nutrição. Também concordo, achei fantástico, né? Não, Muito gente, bacana. assim, a nutrição realmente é todo diferencial. Os resultados. A Gabriela França, eu não sei se ela já entrou, ela ia entrar com certeza aqui. É minha nutricionista, a maior minha parceira. E assim, os resultados que nós temos com pacientes, principalmente com endometriose, síndrome dos ovários policísticos e fertilidade, essa parceria de nutrição e ginecologia é maravilhoso, né? Quem tiver aí que são minha paciente também pode falar o quanto a gente tem resultados maravilhosos quando a gente restabelece essa fisiologia que foi perdida através desse equilíbrio hormonal e esse equilíbrio nutricional. Fantástico. Ó, a Paty está falando que se tem como pausar, porque ela quer anotar tudo, que tá muito interessante. Olha vai que legal. Estar salva e você vai estar salva 24 horas, olha. A Lu Pinheiro também falou que tá ótimo, muito bom. Deixa eu ver aqui. Doutora Thalita, sem explicação de tão maravilhosa. Óleo essencial, Kátia, by Kátia. Já fui paciente dela e não perco um post no Instagram. A Marcela está falando que infelizmente é difícil médicos suplementarem. Já perdeu as contas de quantos médicos ela já foi, Por né? isso que a nutrição é a nutricionista. Ela é fundamental, a nutricionista, né? Tem muito mais habilidade em tratar candidíase recorrente. O protocolo de ginecologia da Associação Brasileira, da FEBRAS, que é a Federação Brasileira de Ginecologia, acidificar o pH através do uso do ácido bórico via vaginal e usar fluconazol ou derivados de imidazólico, que são antifúngicos, frequentes e constantes todo mês. Esse é o protocolo ginecológico. Então, olha como que acontece. Você dá ácido bórico, acidifica e joga antifúngico, certo? Então, o que que a gente faz? Não está tratando a causa base, na verdade. É o que a gente tem que restabelecer essa flora. Sim. Mas, infelizmente, esse é o protocolo médico, que de certa forma está certo, mas quando a gente quer tratar, e você sabe muito bem, que é a nutricionista que geralmente tem muito mais habilidade de saber quais são os lactobacilos, quais os alimentos que eu vou usar para restabelecer a desbiose intestinal, não é verdade? A composição dos lactobacilos, dos outros suplementos que são os antifúngicos, principalmente a gente tem nessa lista todas que eu gosto de usar, a gente tem as tinturas, que são, médico não sabe prescrever tintura, a não ser que ele faça o curso, né, que é muito difícil de algum médico fazer, mas enfim. Então a gente tem quais são os elementos mais antifúngicos que a gente tem. Então, sem dúvida, para mim,
O alho e o orégano são os campeões, né? O ácido caprílico do coco, né? O coco, nossa, acho que o coco, ele tá em todos os elementos. O coco é o segundo melhor elemento, né? O primeiro, mais nutritivo. O primeiro é o leite materno, o segundo é o coco. Então, o coco, ele tem essa função muito antibactericida, antifúngica. Inclusive, tem gente realmente, eu tenho pacientes minhas que já introduziram óleo de coco dentro via vaginal para poder essa ação. Por exemplo, eu tive uma paciente que estava na fazenda e não sabia o que fazer, longe, não tinha nada. E aí eu falei, o que você tem? Eu vou falar uma lista de coisas que você tem aí. E aí o óleo de coco que ela usou resolveu. Imediatamente, assim, foi muito ali deles poder do ácido caprílico ser um antifúngico. Outra situação minha também, uma paciente no interior, no domingo, não tinha nada para poder, assim, era emergência. Eu pedi também para usar o ácido acético, o vinagre, né? O vinagre também, ele é um antifungicida e deu certo, assim. São coisas caseiras que vocês veem na internet que realmente tem um sentido fisiológico. Não está dentro do protocolo, mas a gente entende que são ativos antifúngicos também. Eu também gosto do cranberry, também gosto bastante, aquela vermelha. Eu gosto do tintura, o que mais? Me lembra aí? Orégano, alho, caprílico, málico, né? Ácido málico, o que mais? Deixa eu ver, lembrar que alguém estiver lembrando. Eu gosto também, a vitamina D é fundamental também. Gosto também dos lactobacilos, sim, de manipular os lactobacilos da classe crispatus, os crispatus, o acidófilos, o reuteri, o rhamnosus, não sei, assim, de cabeça, assim, mas assim... É muita coisa, né? Mas assim, por assim... Inclusive, a Michelle até atualizou esses dias também com a gente, com umas lâminas, foi muito legal também. Então, o que eu tava falando? Esqueci. Então, o que é interessante é você, então, voltar essa acidez vaginal. Então, a gente tem vários tipos de suplementação, como eu falei, desses ácidos, do ácido bórico, você pode mandar manipular, ou das tinturas. E não só manipular isso, né, gente? Consumir isso diariamente, como se fosse uma medicação. Não é verdade? Quando a gente fala, por exemplo, do alho, por exemplo, eu lembro do Murilo Pereira, ele falou de uma conserva de alho deliciosa. Ai, foi fantástico. Não foi ele falou isso mesmo, lembro. Então, assim, muito interessante a aula dele, ele mostrando, ele passou a receita da conserva de alho. Então, muitas vezes, não necessariamente existe a prescrição, mas esse uso habitual dos elementos antifúngicos também, em que você primeiro retira os alimentos que fazem o aumento do fungo ou das vaginites, que são os alimentos inflamatórios, os industrializados, principalmente os carbos e açúcares complexos, você diminui esse ambiente e diminui Peraí que meu filho apagou a luz, peraí. Coisas de criança. Ele veio aqui e apagou a luz. A gente ia ficar no escuro, desculpa. Tem tá problema. Aqui do meu lado. Então, falando dos... Aí, ele falando aí. Vai lá com o papai, amor, que a mamãe tá com a tia Carlita aqui, tá? Já eu vou lá, tá bom? Ele entrou de fininho, passou e tava fazendo uma bagunça. Não pode apagar, por favor? Você pode me ajudar? Fala oi, ó. Fala oi pra tia Thalita e pra todo mundo. Não, eu não vou ligar, nem você liga. Não? Eu procuro aquela luz. Tá, eu preciso que você ligue e pra mamãe conversar com a tia Thalita só mais um pouquinho, pode ser? Não. Não, só, ó, desculpa, gente. Isso nunca aconteceu. É ótimo isso. A vida é real. Vamos lá, ó. Você quer sentar com a mamãe aqui pra ouvir a tia Thalita falar? Ela tá falando uma coisa super legal. Senta aqui comigo. Só não pode desligar a luz, combinado? Não, já tá. Então, ó. Chegando. Você pode ficar com a luz aí, mas só não pode desligar. Já ia ficar no escuro. Eu quero. Você pode ficar com essa aí, combinado? Desculpa, gente. Imagina, muito engraçado isso. Esse é o meu mais novinho. Tem 3 aqui em casa. Olha, a casa cheia. Então, eu estava falando justamente isso. A gente precisa primeiro, então,
melhorar o terreno biológico, excluir as coisas que fazem essa desbiose, essas vaginites, candidíase, o que for, que é através da alimentação anti-inflamatória, e incluir os alimentos que fazem com que esse fungo não cresça de forma repetida, né? Todo dia você tá lá mantendo, inibindo o crescimento dele, que são esses elementos que a gente comentou, alho, orégano, coco. Eu sei que eu tô esquecendo vários, gente. Eu sei, tipo, cranberry. E também suplementar com os lactobacilos. Pode ser via vaginal, mas quem faz via vaginal é só ginecologista. Então, pode ser o nutricionista via oral, através da desbiose intestinal. E é isso. Acho que é indo por aí, tá certo? Vamos ver se a gente tem mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. O banhos com bicarbonato de sódio. Tá. Banhos com bicarbonato de sódio. Não é Então, mais, ok? Não tá legal, tá? Agora não pode desligar mais, combinado? Banhos vamos lá. É porque você fala não e ele fala sim, obviamente. Criança é assim, banho com bicarbonato. A função do bicarbonato de sódio é alterar o pH vaginal para ver, ele faz uma reação química para tentar trazer o pH novamente. Ele é usado, mas a gente tem que entender, como eu fiz mais uma vez, que só isso pode ser que não resolva a sua candidíase recorrente, pode ser que resolva aquela crise aguda ali daquele momento. Né? Como eu te falei, também não é um protocolo de ginecologia, mas também a gente pode ser feito sim, tá certo? Não como recorrente, justamente por isso. Óleo de coco salva demais, nutricionista falando exatamente. Louro também é bom, é verdade, louro. As especiarias, muito bom. Tem mais alguma coisa? Ó, tem gente que já conhece o Pedro, ó, falou que tá com vontade de morder, tá vendo? Então, porque vai ficar famoso aqui. Tinha, doutora, as irritações causadas pela tínia, será a mesma questão da candidíase? A tínia também é um tipo de fungo, não é como a candidíase. A tínia é um fungo bem mais resistente, mais persistente. Pode ser que, eu acredito que na tínia é importante usar a dose de ataque de imidazólico, entendeu? Porque ela é muito persistente. E pode ser que as medidas de candidíase, ela pode fazer com que não se cronifique, não apareça novamente. Mas normalmente aquele quadro agudo da tínia é geralmente imidazólico mesmo. A Marcela tá falando que teve candidíase de repetição e abusava de sabonete íntimo, sem saber se... gente, essa pergunta é demais. Obrigada por ter lembrado, eu queria falar sobre isso. Então, gente, os sabonetes íntimos, esses que vocês compram no mercado, de marcas famosas, eles têm... Primeiro, eles têm muitas substâncias químicas, eles têm cheiro, eles têm cor, eles têm substância para dar espessante, eles têm muitas coisas. Então, o que acontece? Não é fazendo merchan, porque não é fazendo merchan da Lantana, mas realmente... o sabonete íntimo mesmo. O sabonete íntimo mesmo que eu recomendo. Obrigada por estar falando isso, porque eu não tenho nenhuma ligação com a Lantana, assim. É porque realmente o produto deles é muito bom. Eu queria que você explicasse sobre o sabonete íntimo com pré-biótico, que é o único sabonete que eu conheço que tem pré-biótico. Inclusive, eu não sei se você sabe, eu comprei da Lantana, mandei fazer pra mim, porque eu gosto muito deles. E coloquei as amostras de sachês lá, o sachêzinho lá no banheiro do meu consultório para quando as pacientes higienizassem. Tem o sachê do sabonete dos pré-bióticos, sabonete íntimo com pré-biótico lá dentro do meu consultório. Porque realmente é um produto que tem realmente... Fantástico, né? Exatamente, né? Então, o feedback tá muito positivo. Tá muito positivo. E eu acho assim, tudo é interessante, né? Então, essa reposição... Achei fantástica essa ideia de deixar no consultório, né? Com os sachêzinhos para poder usar. Achei muito bacana. A Michelle me falou. Falei, nossa, que bacana, viu? Gostei muito. É muito bom, assim. Fico feliz que as pacientes realmente gostam. Eu tive alguém falou sobre candidíase intestinal tem relação com acne e outros problemas da pele?
A Verusca tá perguntando. Nossa, que pergunta legal demais. Então, vamos lá. Vamos ligar as coisas. A candidíase não está relacionada com fator de pele, mas o que causa candidíase está relacionado com fator de pele, que são as inflamações crônicas, principalmente da resistência insulínica. Então, provavelmente você é uma paciente que tem um desequilíbrio, um excesso de insulina que foi promovida pelo um excesso de açúcar e de carbo, geralmente. Esse excesso de essa alimentação inflamatória, não é só carbo, açúcar, mas é uma alimentação inflamatória. Como que põe, mãe? Esse excesso de alimentação ruim Como que faz põe? Olha pra mim. faz com que o... Peraí, só um minutinho. Aqui, pede pro papai colocar pra você, pode ser? Vai lá, pede pra ele que ele sabe colocar, ele coloca no computador dele. Pode levar a minha luzinha, ele gostou da luz. Pode levar a luzinha, o papai te ajuda lá no computador dele. Isso, tira daí, isso. Agora leva e pede pra ele colocar lá no computador dele. Pode levar. Isso, combinado. Vai pra lá, pronto. Acho que agora vai. O papai coloca no computador dele, tá bom? Agora acho que vai. Agora deu. Então, Tirou a luz, mas não tem problema. Então, esse excesso de... essa resistência insulínica que pode ser promovida por uma alimentação inflamatória promove candidíase. E esse excesso de alimentação inflamatória também promove acne. Então, eu considero a candidíase recorrente como a acne como consequências de uma ação inflamatória que você está produzindo no seu corpo. E ela geralmente é base alimentar, tá certo? Por isso que, mais uma vez, é a importância, nutrição. né, de uma boa alimentação, né, de ter essa orientação. Fantástico. Outra pergunta, eu tô com candidíase há meses, tomei muito antibiótico. Justamente como a gente falou no começo da live, o antibiótico ele não é seletivo, ele mata tudo. Então, ele mata também toda a sua flora vaginal e aí descompensa e aí começa a crescer bactérias oportunistas e a candidíase é uma delas, tá bom? A Laura está perguntando se essa candidíase de repetição ao longo do tempo pode desencadear algum outro tipo de patologia. Pode, sensacional. Muito bom essa pergunta. Obrigada, gente. Essas são perguntas muito legais. Estão fantásticas as perguntas. Tá dando realmente uma aflição. A candidíase recorrente, a gente tem que lembrar mais que ela está muito no intestino. A candidíase recorrente, gente, é do intestino. Vocês têm que entender sobre isso. E a disbiose intestinal causa inúmeras coisas. Por exemplo, alterações de humor, associação com depressão, associação com alterações de tireoide, hipotireoidismo, alteração do seu metabolismo, alteração na produção hormonal do estrogênio, alteração dos fatores inflamatórios, desencadeando outras doenças inflamatórias, doenças dermatológicas. É muito interessante observar isso, tá certo? Que essa candidíase recorrente, ela vem do seu intestino, vocês têm que entender sobre isso, tá certo? Então, assim, a alimentação, mais uma vez, é a base fundamental dessa candidíase recorrente que vocês têm. É muito importante vocês acreditarem que isso é real, tá certo? Que mais? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Mais uma coisa que eu ia perguntar, só terminando o raciocínio. E também essa candidíase recorrente, essa disbiose vaginal, está relacionada também com o quê? Com ruptura de bolsa prematura, partos prematuros, ou bolsa rota, né? Quando a bolsa estoura antes da hora, porque a permeabilidade da bolsa fica porosa com a presença desse tanto de germes patogênicos. Então, mais um motivo de quando a gente faz um pré-natal, antes de você engravidar, você já tem que fazer um acompanhamento com um nutricionista ou um ginecologista que consiga repor sua flora, tratar sua disbiose intestinal, que automaticamente você também está melhorando sua disbiose vaginal também, tá certo? Fantástico. E essas intercorrências obstétricas também. Tem uma paciente sua perguntando se as consultas marcadas no final do mês vão acontecer. Tá todo mundo preocupado com esse momento que nós estamos vivendo, né, doutora Thalita? Sim, felizmente o CRM também, assim como o CFN, liberou a telemedicina, a gente chama de telemedicina, que são a assistência de consultas por via online. Então, se você quiser
consultar comigo online, vai estar marcado assim. Senão, a gente vai reagendar futuramente quando voltar tudo ao normal, tá bom? Perfeito. É Então, isso. ontem eu fiz uma live falando sobre isso, né? Sobre Aham. consultas online. E agora não tem mais volta, né? A gente tem que se adaptar, né? O nutricionista, o médico, né? Os Então, pacientes. É um novo normal que a gente está vivendo, né? o CRM ele é muito conservador, então a gente tem um pouco de receio dele voltar atrás, como ele já voltou, já foi aberta a telemedicina. A telemedicina, na verdade, existe, mas ela era um pouco restrita. Mas agora a gente está torcendo para que o CRM não seja retrógrado novamente. E a gente Diante de tudo que continue. nós estamos vivendo, assim, né? Apesar desse, né? Eu também o vejo como muito conservador, mas eu acho que é difícil voltar. Né? Algumas coisas que estão sendo permitidas, por exemplo, umas receitas, né, com uma assinatura digital, Sim. controlado, não tem muito sentido depois voltar, né? Sendo que está funcionando, né? Claro que é uma adaptação nesse primeiro momento, né? Assim, as ferramentas, qual plataforma, gente também da farmácia, né? Nos primeiros dias que saíram as legislações, como é que aceita a prescrição. Mas aí é questão de pouco tempo, todo mundo se adapta, né? E eu acho que nós já estamos vivendo um novo normal. Tomara que isso não volte, né? Porque eu acho que a gente tem que tirar as coisas boas que essa crise tá, né? Que esse desafio está nos mostrando, pelo menos, né, doutora Thaís? Exatamente, eu concordo. Muito bom. A Mônica Freitas está perguntando sobre o tratamento para o homem, né? É isso, exatamente. A candidíase, ela não é sexualmente transmissível e pode se manifestar pelo homem porque também é uma mucosa genital. Então, a gente faz o mesmo tratamento para ele da mesma forma, apesar que os homens são bem menos sintomáticos pelo princípio da fisiologia, né? O homem, ele tem o pênis externo, enfim, a mucosa vaginal, ela é muito propícia, quentinha, úmida e abafada, né? E aí foi bom ter lembrado isso também, porque quando você usa muito absorvente também, muito absorvente Nile, né, pode manter essa umidade, esse hiperaquecimento vaginal e acaba proliferando germes. É muito simples você entender, por exemplo, se a sua blusa está muito quente, úmida e abafada de braço a braço, começa a cheirar mal. Por quê? Pela proliferação de bactérias fermentadoras. Na vagina também é a mesma coisa. Então, quanto mais quente e abafado você mantém, né, mais a tendência é piorar. E isso é muito comum. Porque vai aumentando o corrimento, você põe protetor para tentar absorver, mas aí aumenta mais e vira um ciclo sem parar. Mas no homem a gente também, por isso que o homem também não tem esse problema de hiperaquecimento, porque é externo, o órgão genital, então a sintomatologia é menor. Mas aí o tratamento é o mesmo, tá bom? Fantástico. E a Letis Costa está perguntando se o tratamento com vacina para candidíase recorrente é eficaz. Sim, os estudos falam que o tratamento de vacina é eficaz na maioria das vezes, porém, eu vou repetir mais uma vez. O que a vacina faz no tratamento de candidíase? Ela faz o seu sistema autoimune, ela altera, ela melhora o seu sistema de autoimunidade para o fungo candidíase. Então, a nossa proposta de tratamento não é fazer com que você continue proliferando fungo e venha uma vacina para poder anular. Pensa bem, é como se você estivesse jogando água na fogueira, mas continua jogando muitos torrões de madeira lá para continuar pegando fogo. Vocês entendem que é mais ou menos isso? Por isso que sim, em pacientes resolve, mas quando a gente pensa numa restabelecer a fisiologia, porque a minha medicina que eu pratico é para promover saúde, não é uma medicina de tratamento de tomar remédio. Eu quero restabelecer a fisiologia daquele que foi desinstaurado. Então, eu nunca, felizmente, eu nunca precisei prescrever vacina para ninguém. Todos os casos que eu tenho de sucesso, felizmente, foram tratados dessa forma, através de nutrição, com nutricionista. Lógico, desde que a paciente, gente, faça parte dela, não é verdade? Não é milagre. Não tem jeito. Sem dúvida. Milagre não tem jeito, né, doutora Thaís? Então, todos os pacientes que realmente se comprometeram em usar o protocolo de alimentação da nutricionista, junto comigo também, não precisaram passar por vacinas, tá bom? Justamente por isso, por você restabelecer esse equilíbrio que se perdeu. Até porque através da alimentação e da suplementação a gente consegue melhorar o padrão de imunidade desses pacientes, né? Que a imunidade é do intestino. Então, mais uma vez, se a imunidade é do intestino, a candidíase vem do intestino. E se a gente melhora o padrão intestinal e a imunidade, obviamente, eu também tenho essa resposta.
o ciclo todo, né? Aí É. vai fechando. Fantástico. E o Felipe está perguntando se há estudos com própolis vermelho para candidíase. Olha, não conheço. Muito obrigada É, pela também pergunta, não. que você me instigou É. a estudar um pouco mais. Eu realmente Também não sei. Uhum. É, Se você interessante. souber, até poderia compartilhar isso com a gente. Eu realmente ainda não estudei sobre isso. Gente, muito legal. A gente está chegando em quase 1 hora. Olha para você ver, voou o tempo, doutora Thalita, né? E foi muito legal, porque todo mundo compartilhou. Foram perguntas fantásticas, né? Eu gostei também. Foi muito bacana, foi muito esclarecedora a sua didática, né? O seu carisma, a forma que você colocou tudo, assim, muito prático. Eu acho que, né, as mulheres daqui agradecem, né, gente? Foi muito bacana. Obrigada, Que bom. viu, doutora Eu Thalita? fico muito feliz, agradeço muito e estou à disposição. Não deu para responder todo mundo, mas eu respondo todo mundo em inbox, tá bom? Se vocês quiserem Com mandar. certeza. E a gente marca de novo. Se Ah, tiver tempo, a gente marca de novo, né? O live boa a gente tem que repetir. É isso Muito mesmo. bacana, né? Um beijo. Agradeço, gente. Pessoal, Obrigada. obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, né? Esse tempinho, né? E as lives são concorridas, tem informação demais, todo mundo se, né, compartilhando, que isso é ótimo. Então, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E, doutora Thalita, gratidão pelo seu tempo, né? E sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço. Um beijo. Obrigada, ó. Beijo, boa noite para todo Boa mundo. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.